Oi, gente, estamos começando mais um Você em Foco exclusivo, e eu quero agradecer a você aí pela grande audiência de todos os dias. Você que nos acompanha aí com seu celular, porque você já baixou o nosso aplicativo, é claro. Se não baixou, olha, o nosso app é Canal TV Rio, é só baixar lá no Play Store. Bom, e você também que nos assiste aí pelo computador de mesa, pelo canaltvrio.com.br, pelo tablet, pelo notebook. E você que nos acompanha aí pela telona, pela TV Metropolitana Rio, canal 2 da NET. Muito obrigada pela grande audiência de todos os dias. Bem, mas eu tenho que agradecer também o nosso convidado. Ele, nosso convidado de hoje, nossa exclusividade de hoje, é o vereador Valdir Brazão. Muito obrigada pela presença. Pode recolher a máscara? Muito obrigada, Valdir Brazão, viu? Muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui participando do programa e eu acho que vai ser um momento especial. Com certeza, já está sendo. E para começar logo, para pegar fogo, eu quero perguntar quanto tempo de carreira, sua carreira política? Eu comecei na década de 80, né? Com 18 anos eu já estava no movimento estudantil. Então, eu tenho 56, uns 30 e tal, quase 40. Quase 40, 38 anos. Tem bastante tempo de experiência, né? Porque você não se elegeu logo ali, né? Você começou, tem bastante tempo, mas você ingressou na política como? Como foi isso que você ingressou? Eu ingressei na política através de um jornal, por incrível que pareça. Eu fui escrever para uma coluna de jovens, que era o movimento, o jornal do MR8, que era a Hora do Povo, e lá conheci pessoas que me levaram a fazer parte do movimento estudantil e dentro do movimento estudantil eu quis fazer história, não fazer história como político, fazer história mesmo, ser professor de história, que eu queria conhecer a política como um todo. E aí fui fazer história e a partir dali fui me apaixonando, fazendo campanhas e um detalhe, eu sempre perdi, eu fui perdendo, cada candidato que eu escolhia para trabalhar, para coordenar, eu perdia, mas isso não me abalou em nada. E a vida seguiu. Cada candidato que você se refere, candidato que você estava trabalhando para ele, apoiando. Sim, apoiando. Mas mesmo assim, você continuou motivado a ingressar na política? Porque no meu caso é vocação. Hoje em dia se fala muito corrupção, Belinha, e eu entendo as pessoas com uma certa revolta, elas têm, na verdade, elas têm por que estarem assim. Mas eu não. Tanto que o meu caso é uma vocação que eu fui candidato em 1990 a deputado estadual e perdi. E continuei na política, fazendo campanha para outros sem ganhar nada e trabalhando, dando minha aulinha, dando aula de história, sociologia e fui tocando a vida. Em 96 eu tive a oportunidade de conhecer o Domingos Brazão e fui coordenar o Brazão e a gente teve vitória, ele ganhou e eu entrei para o Legislativo, dessa vez já ganhando, né, que quem trabalha dentro do Legislativo ganha bem mais do que o professor, obviamente. Então, construí a carreira ali, estou desde 96 na Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Que bacana, que legal. Mas você podia passar para a gente, para quem ainda não sabe, qual é a principal função do vereador? Nós sabemos que é criar leis, né? É representar o nosso povo, o seu eleitorado. Mas qual é a principal função do vereador? Fiscalizar. O vereador é uma ponte entre a sociedade e o executivo, que é o prefeito, mas fiscalizar o prefeito. De que forma que a gente fiscaliza o prefeito? Através do requerimento de informação. Você pode fiscalizar os gastos públicos e eles dão à mostra no que eles chamam de Transparência Brasil nos SAT. Essa Transparência Brasil é transparente mesmo? Pelo menos no que não pode não ser em comissão, coisas que são feitas por baixo do pano, mas quanto a pessoa ganha, quantos funcionários ele tem, como que ele gasta a verba do gabinete. E a sociedade ela participa trazendo reivindicação, buscando informação, e a gente tem a obrigação de estar não só fazendo leis, como as pessoas pensam, porque lei existe muitas. Graças a Deus, até hoje, nesses 3 meses, e você não vai ver isso, você também como entrevistadora, como jornalista, eu nunca vou fazer lei mudando o nome de rua, ou essa papagaiada de emoção, a dar no pau, como muitos fazem aí para qualquer um. Por quê? Porque isso não é política. Isso aí é só para aparecer para o vizinho.
O seu Zezinho é uma pessoa importante, merece o nosso respeito? Merece. Mas ele não é uma pessoa pública. A pessoa pública é aquela igual você, que se expõe aqui através da mídia. Então, eu posso te dar uma moção? Posso te dar uma medalha? Posso, porque você trabalhou ao longo dos anos entrevistando pessoas, contribuindo para o conhecimento da sociedade, para o conhecimento público, para a cultura de modo geral. O seu Zezinho foi uma pessoa simples. E por que se dá moção? Para puxar o saco da família do vizinho, do cara da esquina, do cara do mercadinho. E eu sou contra esse tipo de arranjo. Eu acho que tem que ser preto do branco. Então, Brazão, você citou que você começou sua carreira política lá atrás, há cerca, isso aí vai o quê? Mais de 30 anos. E, no decorrer desse tempo, você também citou aqui ainda há pouco citou até esse termo, essa frase, por debaixo dos panos. Nessa sua trajetória, durante esses 30 e alguns anos, você já se deparou com uma situação dessa? Eu já, algumas vezes. Quer que eu fale aqui? Pode problema? Falar, à vontade. Porque é muito a câmera comum, e o microfone é todo seu. É muito comum aqui no Brasil o que eles chamam de restos a pagar. Um exemplo. O prefeito tal não pagou a empresa, deve R$1 milhão. O prefeito que entra muitas vezes não paga, porque ele não reconhece aquilo como uma dívida real e ele simplesmente não paga. Acha que ali está um sobrepreço, que não houve aquele trabalho, que não houve aquele volume, seja do que for. Então, o empresário, muitas vezes, recorre ao legislativo, ao deputado, ao vereador, oferecendo vantagem. Tipo, olha, se você conseguir receber por mim R$1 milhão, eu te dou 300 mil. Eu arrumo um jeito de você ganhar 30%. Então, isso é a coisa mais comum que a gente vê hoje dentro da política, em se tratando de empresas, porque está mais restrito, está mais difícil ter roubo, ter acerto em obra. Eu acho até que está melhor nesse sentido. Você se deparou com algumas situações, como você falou aqui, confirmou. Mas isso continuou ou enfraqueceu um pouco a sua vontade de se tornar político? Não, isso para mim já faz parte do meu cotidiano. Eu estou 25 anos vivendo, ganhando salário quanto político, construindo uma carreira. Agora no mandato. Agora eu sou, não é que eu sou mais importante, mas agora eu estou à frente de um gabinete, lá tem, enfim, uma dezena de pessoas que são funcionários do gabinete. Eu posso propor algumas obras, eu posso reivindicar algumas coisas e tenho a condição hoje de fazer um requerimento de formação, como eu tinha falado, que expõe as mazelas de todas as prefeituras. Porque o repórter não pode fazer isso, mas o homem público pode, porque eu sou o instrumento de fiscalização da sociedade. Você colocou aqui, não é que eu sou importante. É importante, sim, porque no momento em que o eleitor te elege, vota na esperança de que você ganhe, que você seja eleito, ele te vê como importante para ele, na vida dele, vai fazer alguma coisa por mim, né? E vamos colocar... o eleitor geralmente pensa logo em quê? Tinha que criar um projeto de lei que resolvesse essa situação. Quais são os projetos de leis criados por Valdir Brazão? Eu tenho dois que eu me sinto um pouco mais confortável em expor, que um é com relação às mulheres com câncer, que é a doação de cabelos, a qual a gente faz uma certa ponte com os institutos de beleza para doar o cabelo para as mulheres com câncer, porque as mulheres têm muito mais sentimento a ter cabelo do que o homem. O homem ficar careca, tem muitos aí que tem 20 anos. Uns que até tiram, tem né? Uns até tiram. E o outro é da aula não presencial. Eu quero falar uma coisa aqui, não vai tomar muito tempo, porque é muito interessante. O tempo é seu. A minha filha, ano passado, antes da pandemia, queria ir para o cinema. Eu sempre chegava no cinema, aquela fila gigante, aí não tinha o ingresso, aí eu acabava indo no outro, porque são várias salas, uma ao colada da outra. Minha filha, não, pai, deixa que eu resolvo, moderno de jovem, né? Ela comprou o ingresso pelo celular. Eu cheguei no cinema, Belinha, é muito interessante isso. Aí, Carol, não, pai, vamos aqui. Pegamos 2 pipoca, 2 coca e um cri. Falei, que troço absurdo. Aí fui na roleta lá no cara, o cara com uma maquininha, 2 pipoca média, 2 coca e um cri. Sala 8. Eu falei, meu irmão, ninguém trabalha mais no cinema, não. 8 salas trabalha eu e a garota que repõe a pipoca. Olha como esse instrumento tira emprego. A realidade do jovem é outra hoje. Ele precisa de criar novas profissões. A sociedade precisa
de dar alternativas para a juventude, porque a gente vai acabando com os empregos por causa dessa tecnologia. Então, a aula híbrida ela veio para ficar. Então, qual é a proposta? Segunda, quarta e sexta, uma turma, terça, quinta e sábado, outra, da mesma sala, do mesmo idade, só que você atingindo o dobro de pessoas no mesmo prédio, sem precisar construir nada mais. E, obviamente, tem que ir melhorando a tecnologia para que todos os jovens tenham acesso à internet, que eu não vejo muita condição hoje. Pois é. E você tem algum projeto de lei ou pensa em criar alguma coisa que venha facilitar os jovens com relação à internet? Isso eu já pensei, mas eu não acho que isso seja do legislativo. Isso tem que vir do executivo, porque muitas vezes requer investimento público. Você vai num shopping hoje, o Wi-Fi é uma beleza. Aí tu vai para um bairro qualquer na sua casa, às vezes não é. Por quê? Falta recurso. Tem lugares aí para o interior do Brasil que tu vai na praça pública, tem Wi-Fi. Tu vai no aeroporto, tem um Wi-Fi super potente. E no colégio, muitas vezes, não tem. Então, para melhorar esse acesso, precisa que a prefeitura banque. Ela tem que dar um aparelho que o jovem tenha acesso, que ele tenha como facilidade que o outro, que tem mais dinheiro, também tenha. Tem que ter um equilíbrio, mesmo impulsionado pelo poder público. Você falou que sua carreira tem mais de 30 anos. Ou seja, também citou aqui na nossa pré que você começou na época da ditadura. No finalzinho da ditadura. Você já sofreu alguma repressão nessa época? Ou algo do tipo? Naquela época, não existia o que hoje, essa facilidade de comunicação. Então, as manifestações eram de outra forma. Quando a gente queria o que a gente chama parecido de greve geral, o trabalhador não tem como peitar o patrão e falar, não vim trabalhar não. Então a gente achava que tinha que parar o quê? O transporte público, trem e ônibus. Na época ainda estava iniciando o metrô no Rio. Então a gente ia para a porta da CTC e não deixava os motoristas entrarem, né? Meio até que combinado, e a polícia vinha e reprimia. Foi a única vez que eu fui detido, fiquei de sexta até segunda realmente preso, mas porque na época, ainda, e até hoje é a mesma lei, é a Lei de Segurança Nacional, essa lei é um absurdo, porque isso é de um momento de ditadura. Então a gente hoje está no século XXI, eu acho que tem que se mudar isso. Aquela lei, naquele momento, permitia que o Estado prendesse qualquer um que ia contra aquilo que eles acham certo. Então foi só esse momento que eu Então você sofri. não pode dizer que você sofreu na ditadura. Não, já peguei muito no final, não sofri não. É porque todos têm uma historinha, né, de sofrimento, com uma experiência muito desagradável com a ditadura. E o que você tem falado da atual situação da pandemia? Coloca alguma coisa da sua opinião como esquece o político, você, eu pessoa acho que física. A pandemia no Brasil, principalmente, ela veio para ficar mais tempo do que no resto do mundo, porque a gente demorou um pouco a tomar medidas, isso está claro nessa CPI, enfim. E acho que hoje não dá mais para as pessoas ficarem em casa. Elas precisam voltar ao trabalho. O trabalho remoto tira emprego. Aqueles que podem ter trabalho remoto. Porque o cara não gasta um sapato, não gasta uma roupa. Ele trabalha em casa de cueca. Ele não vai ao restaurante, ele não paga uma passagem, ele não paga um estacionamento, não paga gasolina, enfim. Não tem circulação. Então, eu acho que as pessoas têm que voltar. Quem está vacinado, melhor, mas mesmo os que estão vacinados, procurar usar máscara, mas a economia tem que voltar como um todo. Inclusive, para os maiores de 60 anos, tem que voltar a trabalhar. Essa é a opinião que eu tenho, que eu venho defendendo na Câmara. Você falou sobre a pandemia, você deve ter vivenciado colegas, ter tido perdas, vivenciado alguns que conseguiram, né, resistir à Covid. Né? Você chegou perto dessa doença? Cheguei. Inclusive, a gente tem um companheiro Enéas que ficou 20 dias internado, ele está no nosso gabinete nomeado, e saiu do hospital, foi entubado, saiu de cadeira de roda. Eu tive muito medo, mas eu vi vizinhos, parentes não, vi vizinhos, conhecidos, como vocês veem na televisão aí também, pessoas públicas, e realmente está ficando cada vez pior. Na família? Na família não, mas eu acho que está regredindo. Está regredindo, e quanto mais se vacinar, eu tenho certeza que a gente vai sair dessa nos próximos 2, 3 meses. Bom, a família está segura, esposa, filhos. Eu só não tenho sogro. Meu sogro morreu muito tempo atrás, 15 anos atrás. Eu tenho sogra. Antes da pandemia?
antes, 15 anos atrás, eu tenho sogra, 85 anos, pai com 84 e mãe com 74. Que é uma raridade, uma pessoa de 56 anos. É Deus, né? Mim, pois é, a família é linda, essa família. Meu pai, completamente lúcido. Meu pai joga carta, anda de moto. Minha sogra gosta de cerveja, a Deus. Né? Olha que legal, que bacana. Que legal. Eu não bebo, né? Fique claro aí para as pessoas. Não, bacana é não um é só política, jovem. não. Nunca bebi. Meu pai não bebe uma gota, eu também não. A minha mãe toma cerveja e minha sogra também. Não, então, isso mostra que eles têm, elas, né, elas duas, têm espírito jovem para frente, para cima. Mas, Valdir Brazão, eu tenho um recadinho para você de uma pessoa. Vamos ver. Pode soltar a produção? Falar do meu amigo e irmão Valdir Brazão, que nos acompanha a família Brazão há mais de 20 anos. Valdir, professor de História, uma pessoa dedicada, e hoje desempenhando o papel de vereador na cidade do Rio de Janeiro. A importância que é o elo entre a população e o executivo, dando voz à população de todo o município do Rio, defendendo ali aquela população que mais precisa. Valdir é uma pessoa muito dedicada e nós temos certeza que vai nos representar muito bem. Um abraço e um beijo, meu amigo Valdir Brazão. Que legal. Isso aí foi gravado em Brasília. Ou passou por Zap, mas não é aqui no Rio, não. O que você tem a falar dessa pessoa, Chiquinho Brazão? Eu tenho que falar só bem, porque quando eu conheci eles, como todo brasileiro, eu estava numa situação muito ruim e eles sempre tiveram muito dinheiro, recurso, eles eram donos de loja de carro, café. Eu fui trabalhar com Brazões todos, né, em 93, tentando, não tinha família, não tinha nada, não tinha filho. Eu fui trocar café velho por novo. Eles tinham uma fábrica de café Serra Nova, que já venderam, que virou Café Sendas depois. E ali eu fui conhecendo e vendendo café depois, primeiro trocando, depois passei a vender também, e a vida andou. Aí eu gostava de política, e aí eu falei com o Brazão que eu ia coordenar ele como tinha feito anteriormente com todos, embora tivesse perdido, inclusive, com a minha, e naquele momento deu certo, porque o Brazão vinha de derrota. Ele perdeu em 94, que eu não apoiei, eu apoiei Paulo de Aquino naquele ano, e ganhou em 96. Então, eu acho que isso foi ainda melhor para mim, brilhantou minha vida, e o Brazão achou por bem que eu podia ir para o gabinete, me nomeou no primeiro dia de mandato, junto com ele, e aí eu nunca mais saí, estou aí até hoje, e agora no mandato, usando o nome da família, né? Porque eu não sou Brazão de sangue, eu sou Brazão de coração. É muito importante ver porque o homem, ô Belinha, ele pode emprestar dinheiro e perder. Você pode ser minha sócia, amanhã a gente perder dinheiro. Mas emprestar o nome é muito difícil, porque se eu fizer alguma coisa muito feia, certamente vai repercutir na família deles. Então eu respeito e os amo, e você sempre, de uma certa maneira, seguidor e de uma certa maneira participando da trajetória deles. Realmente, levar o Brazão, da família Brazão, né, como seu escudo, realmente é uma coisa muito séria. Mas, conhecendo a sua trajetória, a sua pessoa, o ser humano que é Valdir Brazão, é claro que só podiam confiar. Você falou sobre o Chiquinho Brazão, Domingos Brazão. Fala um pouquinho sobre o Pedro Brazão. O Pedro Brazão, de todos, é que menos vê o mundo pela política. Ele é o mais amoroso, ele é que tem mais as pessoas no coração. Se você não consegue não gostar do Pedro, é diferente do Domingos. Domingos tem muito carisma, o Chiquinho tem muita força, briga igual a mim. Mas o Pedro não. Pedro, se você falar assim, Pedro, eu não vou poder te dar esses R$100 que eu tinha prometido, porque lá em casa eu estou passando necessidade, é capaz dele meter a mão no bolso e dar mais 200. Ele é desse jeito, ele é totalmente amoroso, totalmente apaixonado pelas pessoas, não pela política. E eu acho que isso facilitou ele virar deputado estadual na primeira vez como candidato, ganhou. Além do nome, claro. É claro que você já carrega, né, esse teu instinto, né, de ajudar, esse instinto generoso de ser humano bom. Mas é claro que a política também enfatiza mais. Né? Enfatiza esse jeito da gente em ajudar o próximo.
O número deve ser muito grande, né? Não vou citar nomes, claro, mas o que mais procuram você pedindo ajuda? O que mais pedem? Hoje, além de cesta básica, né, que isso é uma geral em quem está desempregado, eu entendo dessa forma, hoje, infelizmente, é vaga de hospital. A pessoa vem muito desesperada porque um é trazido pelo outro. Pessoas que eu nunca vi, mas eu conheço você. Aí você traz uma cunhada da cunhada que está no UPA, desesperado, precisa de uma vaga para essa doença aí, para o Covid, precisa ser, de alguma forma, com respirador, algum lugar que seja mais apropriado. Nossa, dói porque a gente não consegue, a verdade é essa. Você não pode dizer para a pessoa que não vai conseguir, você vai dizer que vai tentar, e mesmo que conseguir seria imoral, se não ilegal, porque você está tirando vaga de alguém. Então, eu acho que isso é o que mais procuram hoje. Hoje a saúde tem sido a pauta mais procurada, né? Ajuda mais pedida e tal, por conta da pandemia, talvez. Mas vamos colocar a saúde de lado, porque tem sido mais, né, um número maior de pedido por conta da pandemia. Vamos colocar o que mais procuram fora da saúde: alimentação, educação, moradia. Desses três, o que mais, nesse período todo da sua carreira, o que mais procuraram a pedir? Trabalho. Nesses 3 meses que eu estou no mandato, 3 meses e pouquinho, que janeiro não conta porque lá é recesso, eu tenho mais de 4.000 currículos. A gente não joga fora nenhum. A gente conseguiu uns 30 empregos fora do mandato. Mas a gente tem muito currículo, muito. Tem sempre alguém, amigo de alguém, que não está trabalhando. Isso é muito doloroso. Muito. E mediante a situação pandêmica em que vivemos, né, o desemprego aumentou muito. Concorda? E ainda assim continua sendo a saúde. Continua sendo a saúde. Eu acho que é o que desespera mais as pessoas. Bom, a família está bem, mas como fica a família em campanha? Quando você está naquele fervo, correndo atrás do voto, mostrando mais ainda o seu trabalho, porque você faz, mas muitos não enxergam. Aí você tem que mostrar. Isso é uma coisa interessante, Belinha. Vou te explicar uma coisa. Para eu ser vereador, eu sou obrigado a sair do meu emprego dia 1º de julho. Então, a eleição é só em outubro e acabou sendo em novembro. Mas dia 1º de julho eu já estava exonerado. Então, você não tem a segurança de poder voltar se você perder. Você pode ter uma votação pífia que não vai valer a pena para quem te deu a oportunidade de te ter de volta. Então, era um medo que eu tinha. Não era de perder. Perder faz parte do jogo. Era de ser muito mal votado. Eu vou te dizer uma coisa de um programa que é comum aqui no Brasil, que faz sucesso, independente de quem vê, quem não vê, não é o caso. O BBB, eu penso, se eu fosse para o BBB, sabe o que eu queria? Claro, se ganhar, óbvio, mas que eu não saísse nas 2 primeiras semanas. Deve ser horrível ser o primeiro a sair, que é o cara mais odiado da casa, mais odiado pelo público. Então eu não me arriscaria. Mas você não acha que ainda é pior ser odiado e ficar até o final? Porque sendo odiado até o final, vai mostrando mais podres ainda. Hoje é muito gostoso eu ser vereador, estar de terno, ter assessoria, ter gente aqui me acompanhando, ter a oportunidade de estar nesse programa. Mas você imagina, não é perder. O cara teve 10 mil votos, perdeu, teve 8 mil. O cara teve 500 votos, o cara trabalha 25 anos em campanha, ganhando. Não vale. Você passa a não valer. Então, a política tem isso de ruim. Se você perde, você é um perdedor, infelizmente. Você passa a não ter mais a importância que você tinha antes, pelo menos que as pessoas te projetavam. Então, serve de frustração, e a família minha, graças a Deus, caiu dentro, viu que era importante para mim, para a família como modo geral, e realizou um sonho, né? Eu tinha sido candidato há 30 anos atrás, consegui agora, quer dizer que eu não desisti nunca. Bom, hoje você é eleito vereador, mas está há 3 meses, né? Está vereador há 3 meses, mas você não se candidatou e foi eleito. Você, como colocou, você já foi candidato e perdeu. Alguns políticos, alguns candidatos que também passaram, né, e perderam, né, passaram pela campanha e não foram eleitos. Depois, a gente sempre ouviu falar que eleitor não tem memória, eleitor é ingrato. O que você tem a falar dessa sua primeira que você perdeu?
E que você não conseguiu ser eleito. O que você tem a falar sobre esses eleitores? Essa primeira, 30 anos atrás, eu não tinha muito o que perder, porque eu não tinha uma carreira. Eu vejo dessa maneira. Essa última que eu fui eleito, eu já pertencia a um grupo. As pessoas faziam campanha para mim. Elas me escolheram enquanto candidato. Você vai ser o nosso representante no lugar do Chiquinho, que falou aqui, que deu esse depoimento, que hoje é deputado federal. Então, eu achei que, diferente da outra, eu tinha mais a perder. E contra eleitor não ter memória, isso é comum, porque o que acontece? O eleitor, ele não está preocupado com lá na frente nem para trás, ele quer o momento. Então, ele escolheu aquele candidato no momento e ele segue com ele e escolhe outro na frente. Mas eu não creio que seja dessa forma, não. Eleitor tem memória, sim, e, de uma certa maneira, a gente está vendo isso nessa polarização, que as pessoas que votaram no Lula, muitos continuam sendo Lula, independente de crítica. Eu não estou aqui fazendo juízo de valor. Cada um faz o que quiser. Mas quem é eleitor do Lula continua sendo eleitor do Lula. Então, eu acho que isso é o quê? É a memória que o cara tem daquele momento. Bem, o nosso tempo estourou, mas eu quero encerrar o programa aqui agradecendo a toda a família Brazão. Eu não vou falar nome por nome, porque eu posso deixar de falar algum. Eu conheço a família Brazão, mora aqui no meu coração, amo de paixão a família Brazão, então esse programa eu dedico aos Brazão, tá? E eu quero te agradecer, Valdir Brazão, pela sua presença e peço que você coloque aqui suas considerações finais em pelo menos 2 minutos, no máximo. Eu que agradeço o convite, agradeço. Isso sempre nos engrandece. A gente sempre aprende. Estar diante da câmera não é fácil. Para você mas para nós não é, principalmente eu que estou recém começando numa carreira, agora tendo mandato. E quanto aos Brazões, a gente deixa um beijo especial para o Chiquinho, que é um deputado federal que deu esse depoimento aqui direto de Brasília, e para o Pedro Brazão, que é o meu deputado estadual. E dizer que ano que vem estaremos aí, se Deus quiser. Vou voltar aqui no programa outras vezes, nem que seja para ver alguns entrevistados aqui pessoalmente. Obrigado pela oportunidade. Nada, que isso. E você vai voltar, sim, e logo, logo como deputado. E antes disso, pode voltar, as portas estão abertas. Essa sala aqui vermelha é sua. Esteja já convidado a partir de agora, ok? Muito obrigada mais uma vez. Muito obrigada a você por ter ficado até aqui. Mas, olha, não sai daí não, porque na sequência nós temos o programa Você em Foco. E ele está imperdível. Obrigada.